Sim, gente, eu tenho 26 anos e resolvi recomeçar a minha vida. Ah, mas como assim? Você ainda é jovem, você só tem 26 anos. Sim, gente, mas eu acho que não tem idade certa pra você decidir mudar a sua vida. E eu não estou feliz com a vida que eu estou levando atualmente. Na verdade, eu já estou insatisfeita com a vida que eu tô levando já tem anos, ó. Desde a minha adolescência, gente, que eu estou insatisfeita com a minha vida. E de 3 meses pra cá, eu resolvi que eu ia mudar isso de uma vez por todas. Por quê, gente? Porque eu já tentei mudar antes, mas só que eu nunca consegui mudar, sabe? Até porque não é um processo fácil. Mudar de vida não é um processo fácil. E já tem bastante tempo, já há anos que eu venho tentando fazer essa mudança na minha vida e eu não consigo. E eu cansei de me sabotar. Eu cansei, sabe? Eu achei que quando a gente quer, a gente consegue. Então eu decidi que eu quero e que eu vou mudar. E que eu vou entrar no ano de 2026 uma nova pessoa, um novo ser humano, com fé em Deus. E aí, gente, esse vídeo é inspirado no vídeo da Lívia Lobo. Ela fez um vídeo recomeçando a vida dela aos 32 anos. E isso é justamente o que eu estou fazendo. Eu não tenho 32 anos, mas é justamente o que eu estou vivendo. Eu estou numa fase em que eu estou recomeçando a minha vida. Inclusive, no meu segundo vídeo aqui no YouTube, eu falei isso. Eu falei que eu estava, em um momento do vídeo, eu falei que eu estava em uma fase que eu estou me reconectando de volta. Que eu estou no processo de me reconhecer novamente. Então eu achei interessante, eu também vim aqui compartilhar com vocês o que eu estou vivendo, até para incentivar pessoas também a fazerem isso. E também uma forma de desabafar, gente, de conversar, de colocar pra fora o que eu estou sentindo e incentivar, gente, mudar. E eu acho que também eu falar isso aqui pra vocês vai me dar mais... Eu expor isso aqui, de certa forma, vai fazer com que eu realmente faça. Vai ser um incentivo a mais para que eu venha fazer e realmente eu venha conseguir mudar a minha vida. Resumindo aqui, eu sempre fui uma pessoa introvertida, sempre fui uma pessoa tímida, insegura comigo mesma. Eu sempre fui uma pessoa que tive medo de fazer as coisas por medo do que iria acontecer e principalmente por medo do que as pessoas iam pensar. Por exemplo, esse canal no YouTube faz parte do meu processo de mudança. Só que eu tenho vontade de ter um canal no YouTube desde 2015, gente. Então, eu só consegui realmente ter coragem de ter um canal no YouTube 10 anos depois. Claro que existe a questão da influência de que na época, em 2015, eu não tinha um celular bacana pra gravar. Ok, eu não tinha, mas quando eu fiz, em 2020, que eu consegui um celular legal até, era um... Tá até aqui, ó, gente, esse celular aqui, é um Remini. Agora não mais, mas na época era um celular que dava pra eu gravar pro YouTube. E por que eu não gravei, gente? Porque eu tinha vergonha do que os outros iam falar, porque eu tinha vergonha de posicionar a câmera, começar a gravar, e aí meus amigos ou pessoas da cidade que eu morava ver e de repente dar risada na minha cara ou me julgar. Eu tinha vergonha na época, lá 10 anos atrás, de fazer um canal no YouTube, porque eu não tinha uma casa bonita. Eu ficava pensando que as pessoas iam rir da minha cara quando vissem a minha casa, ou rir da minha cara porque eu tava gravando. E, sei lá, sabe, por estar tentando ser YouTube. E, gente, eu cansei disso, sabe? Eu não quero mais importar com o que as pessoas pensam de mim. Eu não quero mais ter medo de fazer as coisas porque as pessoas vão me julgar. Eu não quero mais ter essa vida. E se você que tá aí me assistindo, de repente também passa por isso, tipo assim, vamos mudar juntas, sabe? Vamos mudar, vamos fazer a diferença. A vida é uma só, ela tá passando e a vida, ela não espera. A gente só tem essa vida pra viver, então vamos fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer, né? Bom, gente, eu fiz uma listinha aqui de algumas metas que eu tenho para 6 meses. Eu não sei se eu vou conseguir completar todas essas metas aqui em 6 meses. Mas eu vou tentar completar todas em 6 meses. Tipo assim, claro que tem metas aqui que vai passar 6 meses e eu tenho que continuar. Mas eu quero pelo menos continuar de forma contínua, sem procrastinação, durante esses 6 meses seguidos. E durante 6 meses eu quero ter concluído, tipo, tudo que tem aqui. Ou seja, abril, né? A gente tá em novembro agora. Hoje é 14 de novembro. Aí novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Pronto. E tem 3 meses que eu realmente decidi mudar a minha vida, porque fazem 3 meses que eu me formei no curso de odontologia e quando eu estava na faculdade eu estava vivendo uma vida muito robotizada. Eu estava apenas
Vivendo a faculdade, eu não me sentia viva. Eu apenas saía de casa pra faculdade, saía da faculdade e ia pra casa, de casa pra faculdade, da faculdade pra casa. E eu decidi, quando terminou a faculdade, que eu ia agora dar atenção a outras áreas da minha vida, que eu realmente ia ser quem eu queria ser, que eu realmente ia querer viver, que eu quero realmente me sentir viva, porque eu não me sentia viva. E é por isso que tem 3 meses que eu estou tentando mudar de vida, e eu já comecei a fazer algumas coisas pra mudar, eu já comecei, já coloquei algumas coisas em práticas. E eu não fiz tudo ainda, claro, mas já comecei, gente, a fazer algumas coisas. Inclusive, o meu último vídeo aqui no YouTube foi indo ao cinema sozinha. Ou seja, é uma coisa que parece besta, mas pra mim é um passo muito grande que eu dei, que eu consegui dar, que foi ir no cinema sozinha. E eu tinha muita vergonha de sair sozinha, gente, justamente por isso, porque eu achava que iam ficar me julgando por estar sozinha, que as pessoas iam ficar me olhando e ia ficar com vergonha, mas, gente, eu percebi no dia que eu fui que não. Inclusive, tinha uma menina sentada do meu lado que também estava sozinha, ou seja, gente, ninguém tá nem aí pra você se você tá sozinha ou não. Ninguém ficou olhando pra mim, ninguém ficou me julgando. Eu já fui também no café sozinha, não gravei quando eu fui no café. Eu já fui no café sozinha, fui no cinema sozinha e eu quero também ir no restaurante sozinha. Essa parte do restaurante é um pouquinho mais complicada, eu acho que eu vou ter mais vergonha, mas é uma meta que eu tenho também, que é de ir no restaurante sozinha. E aí vamos logo aqui pras metas, né? A primeira meta é não ter medo de ser quem eu sou. Ou seja, gente, eu tenho medo de ser quem eu sou, infelizmente eu tenho. E de 3 meses pra cá eu tenho tentado mudar isso. E o que acontece, gente? Eu ser assim, tipo, hoje em dia, claro que não é à toa. Eu fui uma adolescente que eu sofri muito bullying na escola, eu tinha muito problema com autoestima, espinha, eu não tinha condições de me arrumar, minha mãe não tinha condições, eu passava por muitas necessidades, e tudo isso que eu vivi na minha adolescência são bagagens que eu carrego até hoje. E essas coisas que fazem e fizeram com que eu fosse uma pessoa tímida, insegura, com medo de fazer as coisas. E até hoje, gente, eu carrego isso comigo, infelizmente. E eu decidi que eu não quero mais carregar essas coisas comigo, eu não quero mais isso. Eu quero que essas feridas internas, elas se curem, elas cicatrizem. Às vezes eu vivo mais na minha mente, sabe, na minha cabeça, do que na minha realidade. Porque na minha mente, gente, eu consigo ser quem eu sou. Eu sou aquela pessoa que tem vontade de ir no karaokê, pegar o microfone e cantar, mesmo não sabendo cantar. Eu sou aquela pessoa que tem vontade de dançar na rua, que tem vontade de tomar banho de chuva, que tem vontade de chegar em uma sala cheia e dar sua opinião. Eu sou essa pessoa, só que infelizmente eu não consigo trazer essa pessoa pra fora. Na minha cabeça eu sou, e é por isso que às vezes eu vivo mais na minha mente, porque na minha mente eu consigo ser quem eu sou. Só que eu não quero mais viver isso na minha mente. Eu quero que esse eu que está preso aqui dentro da minha mente, ele saia. Eu quero mostrar pro mundo quem eu realmente sou. A última vez que eu me senti eu mesma, gente, eu tinha 11 anos de idade, ou seja, já faz mais de 10 anos que eu não sei quem eu sou e que eu não estou sendo eu mesma. E eu quero ser eu mesma, eu cansei de não ser eu mesma, sabe? E é por isso que esse primeiro ponto é não ter medo de ser quem eu sou. E eu já comecei, né, gente? Eu comecei já a sair sozinha, ir pro cinema sozinha, independente de estar com vergonha ou não, gente. Eu fui lá, venci a vergonha. E quando chegou lá, gente, foi super tranquilo. Eu quero vestir, eu quero ser a pessoa que veste a roupa que eu quero, sabe? Eu tinha uma roupa, um tênis amarelo, eu tenho, na verdade, que esse tênis eu tenho ele há anos. Minha mãe comprou ele, acho que em 2022 pra mim, e eu só tive coragem de usar ele a primeira vez esse ano, gente, justamente porque eu estou tentando ser quem eu sou. Então eu fui lá e coloquei o tênis, e eu quero continuar assim, gente, eu quero continuar sendo quem eu sou, e eu ainda não sou completamente quem eu sou, mas eu estou trabalhando pra isso. E o próximo ponto é hábitos. Dentro de hábitos, gente, eu botei aqui. Primeiro, eu separei alguns pontos. Aí eu coloquei 4 pontos. Aí o primeiro ponto é entrar na academia. Gente, assim, eu já tentei entrar na academia algumas vezes. Eu já tentei entrar na academia umas 3 vezes e não fiquei. Eu saí, inclusive da última vez, minha mãe pagou a academia pra mim. 2 meses ela pagou, deixou pago, eu só fui 3 dias. Ou seja, gente,
Eu não estou satisfeita com o meu corpo, eu não estou satisfeita com a minha dieta. Só que pra eu mudar isso, a gente não adianta ficar sentada no sofá esperando cair do céu. Eu quero mudar isso de fato. E eu entendo que pra isso acontecer eu preciso mudar, eu preciso levantar e me mexer. Então eu decidi que semana que vem eu vou voltar pra academia, eu já comecei a pesquisar algumas academias. Vou me matricular na academia de novo e vou ficar na academia. E eu coloquei meta em 6 meses justamente porque dizem que quando a gente entrar na academia, eu não sei se é verdade, a gente começa a ver resultado mais ou menos em 6 meses. Ou seja, eu coloquei 6 meses, as metas durante 6 meses, justamente porque vai ser o tempo que eu vou ter o resultado na academia. Então eu quero ficar pelo menos 6 meses indo pra academia de forma contínua, sem procrastinar, sem faltar. Aí dentro de hábitos ainda, eu coloquei aprender inglês. Sim, gente, eu não sei se eu vou ficar... Claro que vai ser inglês básico, né? Porque eu não vou conseguir falar inglês fluente em 6 meses, gente. Mas o que é que acontece? Eu já estava aprendendo inglês pelo celular mesmo, aquele aplicativo Duolingo. Eu baixei ele e eu fiquei umas 2 ou 3 semanas, eu tava super empolgada, fazendo as lições todo dia, bonitinho. Eu já tava até formando frases em inglês falando. Só que, mais uma vez, gente, o desânimo tomou conta de mim. A procrastinação, aí eu ficava um dia sem fazer a lição, aí eu falava, amanhã eu volto, não voltava, amanhã eu volto, não voltava, amanhã eu volto, não voltava. Ou seja, nisso fui procrastinando e chegou um ponto que eu desinstalei ele do meu celular. Ou seja, eu desinstalei o aplicativo do meu celular, porque eu tava estudando pelo celular. Ou seja, eu vou voltar a estudar com Duolingo mesmo. Não vou pagar um curso de inglês agora, porque eu não tô em condições de pagar um curso de inglês agora. Ou eu pago uma coisa, eu pago outra. Tem que pagar a academia, tem que pagar um monte de coisa. Então não dá. E curso de inglês não é barato. Então eu vou estudar por conta própria mesmo. E daqui a 6 meses eu quero estar pelo menos formando 5 frases em inglês, sem usar o Google Tradutor. E aí, gente, ainda dentro de hábitos, gente, eu tô falando rápido porque eu tô com medo de celular interromper a gravação, porque esse celular aqui vive com memória cheia. Então eu não quero que fique um vídeo muito grande e eu quero que dê tempo de falar tudo que eu quero. Aí o próximo ponto é fazer um esporte. Gente, eu sempre tive vontade de fazer esporte. Eu corro, só que eu estou há um tempão parada porque eu comecei a correr em 2020, só antes de eu vir morar aqui em Salvador. Só quando eu vim morar aqui em Salvador por causa da faculdade, eu tive que parar de correr, porque aqui eu não tenho coragem de sair pra correr. Eu tenho medo, eu acho perigoso, eu não vou sair pra correr aqui sozinha. E lá no interior não, no interior eu corria, tipo, 6 quilômetros, gente, por dia. E lá eu ia sozinha e tinha uma amiga minha lá que também vai comigo. Só quando ela não ia, eu ia sozinha, porque interior eu não tinha medo. E uma das coisas que eu mais senti falta quando eu vim morar aqui em Salvador, gente, foi justamente isso, praticar um esporte. E como não dá, inclusive vai ser bom voltar pra academia por causa disso, porque eu posso voltar a correr, vai ser na esteira, né, não vai ser no ar livre, mas pelo menos eu vou estar correndo. Porque assim, eu não sou muito da musculação, mas eu gosto muito de esporte. Ou seja, eu não gosto muito de ir pra academia, fazer musculação, mas eu amo esporte e eu tenho muita vontade também de jogar vôlei. E aí eu coloquei aqui fazer um esporte, porque como eu não tenho coragem de sair pra correr aqui, eu estou pensando em fazer ou natação ou vôlei. São 2 esportes que eu admiro muito e eu sempre tive vontade de fazer as 2 coisas. E eu, como eu vou entrar na academia de novo, vou entrar com certeza, eu vou voltar a correr na academia. Mas ainda assim eu quero fazer um esporte. E aí eu acho que eu vou fazer vôlei. Eu acho, não tenho certeza ainda. Tô decidindo, mas tá mais pra vôlei do que pra natação. E dentro desse, tipo, isso dentro de 6 meses, gente. Não quer dizer que eu vou começar a fazer esporte semana que vem ou mês que vem. Deve depender, porque até o vôlei e a natação são coisas que são pagas também. Então tem que ver a minha condição, o meu tempo. Tipo, eu já vou pagar academia, então eu tenho que ver. É importante eu concluir tudo isso aqui. Eu começar um esporte até 6 meses, entendeu? Eu tenho que fazer isso dentro de 6 meses. Aí, dentro ainda de hábitos, eu botei leitura, gente. Leitura era um hábito que eu já tinha. Eu tinha esse hábito de leitura, mas na minha adolescência, com o tempo, por causa da rotina, por causa de várias coisas, eu acabei deixando esse hábito de lado. Eu já tentei voltar, eu não consegui voltar. E eu quero muito voltar com esse hábito da leitura pra minha vida novamente. E eu coloquei aqui hábitos. E botei aqui em hábitos de leitura. Eu, inclusive, voltei a ler a Bíblia recentemente, porque eu tinha parado de ler até a Bíblia e eu voltei a ler a Bíblia. Eu sou uma pessoa cristã,
Então, eu acho muito importante a leitura da Bíblia. Eu voltei a ler a Bíblia, esse já é um passo que eu estou dando. E eu quero voltar a ler outros livros também. Eu tenho livros aí que eu ainda não consegui terminar de ler. E eu vou, em nome de Jesus, vou conseguir terminar. Coloquei como hábitos. Inclusive, eu acho que eu vou começar a ler já esse final de semana, gente. Porque senão eu não vou fazer, eu fico procrastinando e não começo. Se eu não colocar uma data, eu não vou começar. Eu já tô pra começar a voltar a ler há muito tempo e eu ainda não consegui, porque eu só fico procrastinando, gente. É horrível, procrastinação é horrível. Terceira meta, trabalho. Aí dentro de trabalho eu coloquei 3 pontos. O primeiro é começar um curso e terminar ele. Gente, por que eu botei terminar ele? Porque eu comecei, antes de terminar a faculdade, eu fiz 2 cursos. Um no 9º semestre eu terminei e o do 10º semestre eu não terminei. Faltam 3 aulas para repor e eu não consegui ainda repor essas aulas. Eu ia repor uma aula mês passado, aí o professor disse que não ia ter mais aula, eu não fui. Aí esse mês ia ter, era pra eu ir, só que chegou no dia eu não fui. Eu disse que eu não ia mais repor nada, que eu não ia. Por quê, gente? Por aquilo, desânimo, depressão. Eu acordei desanimada, eu até acordei no horário, mas eu não consegui levantar da cama. Resumindo, eu não fui pro curso, eu falei que não ia repor mais nada. E quando chegou, gente, no final do dia, eu me senti super mal, muito mal mesmo, porque eu não consegui ir pro curso. Eu me senti pra baixo, real. Eu falei que durante o dia que eu não ia mais repor a aula, que eu ia deixar pra lá, que eu não ia mais fazer. Eu já recebi certificado mesmo. Só que, gente, não é, porque quando chegou no final do dia, quando chegou a noite, eu me senti muito mal de não ter ido pro curso, de não ter ido feito a reposição. Então esse mês vai ter, na verdade isso foi mês passado, esse mês ainda vai ter, e eu vou fazer de tudo pra esse mês, porque eu quero pelo menos repor mais 1 ou 2 aulas. Mesmo que eu não repor, que eu não consiga fazer a reposição das 3, eu quero fazer pelo menos a reposição de mais 1 ou de 2. E aí eu vou ter que começar um curso, porque eu decidi começar outro curso que eu já comecei. Eu comecei essa sexta e sábado, foi o primeiro módulo. Aí mês que vem vai ter mais um módulo, dia 12 e 13, e termina acho que em fevereiro ou abril. Aí eu botei terminar ele por causa disso, porque o último curso que eu fiz eu não terminei. Eu recebi o certificado, porque eu paguei o curso, só que faltou 3 aulas pra repor e eu até hoje eu não consegui repor essas aulas, gente, porque eu fico procrastinando, sabe? Se eu tivesse ido mês passado, só ia ter 2 aulas pra repor agora. Aí, sabe, às vezes, sabe quando você fala assim que você não vai mais fazer uma coisa porque você tenta se convencer que aquilo ali você não se importa mais, só que quando chega no dia você vê que você se importa assim e você fica super mal por não ter feito. Então eu fiquei o dia todo olhando o relógio falando, ó, se eu tivesse ido pro curso, esse horário aqui já ia estar terminando. Se eu tivesse ido pro curso, eu já tinha terminado. Se eu tivesse pro curso, eu já estaria voltando pra casa. Se eu tivesse ido pro curso, eu já tinha matado esse leão. Ou seja, gente, eu fiquei o dia todo assim, tentando me convencer de que tava tudo bem, que eu não tinha problema não ter ido. Quando chegou a noite eu me senti super mal porque eu não fui, gente. De verdade. E aí eu vou tentar repor esse curso aí. Vou tentar. Se de verdade, se eu não conseguir esse mês, eu realmente também não vou mais. Porque já tem uns 3 meses que eu tô tentando repor e eu não consigo. E aí, enfim, gente, é isso. Eu comecei outro curso e esse outro curso, em nome de Jesus, eu vou terminar. Eu não vou parar no meio. Inclusive, eu gostei muito do curso. Gostei muito do professor, tô gostando muito do curso. E, ou seja, dentro de trabalho já é um ponto que eu já estou fazendo, que é começar um curso. Eu já comecei. Aí, o próximo ponto é alugar uma sala para começar a atender. Então, gente, essa questão de alugar sala é tipo aquela questão do medo. Infelizmente, eu tô com um pouco de receio de alugar sala, porque primeiro, gente, eu tenho que ter dinheiro para comprar os materiais. Eu preciso de alguns materiais para usar lá, mas o meu maior medo tá sendo de alugar uma sala, gente, e não ter paciente para atender. Porque eu saí recém-formada, a gente ainda não tem pacientes. Aí eu vou alugar a sala, vou atender meus familiares, meus amigos, mas quando acabar essas pessoas, quem é que eu vou atender, sabe? Só que, por outro lado, eu penso, se eu não tentar, eu não vou saber se vai dar certo ou não. Eu preciso tentar, sabe? Eu preciso, pelo menos, tentar, do que ficar só com medo, pensando que não daria certo. Mas e se der certo, sabe? Então eu vou tentar, eu decidi que eu vou alugar a sala. Eu não sei ainda se eu vou alugar esse ano ainda, porque a gente já tá em novembro.
mês que vem é mês de festa, é Natal, Ano Novo. Então não sei se eu deixo logo pra alugar em janeiro ou se eu já alugo agora. Mas pelo menos, gente, até a lista de materiais que eu preciso fazer é algo que eu tô enrolando pra fazer. Lista de materiais, gente, já era pra ter feito. Já era pra ter feito uma identidade visual pra mim. São coisas pequenas que dava pra ter feito já. E eu não fiz ainda, sabe? Porque eu estou procrastinando. Porque eu fico enrolando, desanimada e eu acabo não fazendo nada. E, gente, eu cansei de me sabotar, sabe? Eu cansei. Então eu vou fazer... Ó, gente, esse final de semana, eu tô jogando tudo pra esse final de semana, né? Tipo, eu vou fazer a lista de materiais que eu vou precisar e eu vou alugar uma sala. E eu vou orar, gente, orar pra Deus mandar pacientes pra mim, mandar pessoas pra eu atender. E é isso, gente. Aí, o próximo ponto em relação ao trabalho é gravar vídeos para o YouTube, pelo menos 2 vezes na semana. O meu último vídeo tem 3 semanas, hoje é dia 14. Tem 3 semanas que eu postei. Aí, gente, eu quero postar com mais frequência. Tem 3 semanas que eu postei porque eu estava querendo gravar esse vídeo aqui. Só que eu fiz uma viagem, a primeira viagem que eu fiz, inclusive, na vida. Só que não foi uma viagem de passeio, foi uma viagem de mais de propósito. Foi uma viagem pra ajudar pessoas que necessitam. Foi uma viagem a trabalho, que eu não ganhei nada, foi voluntária, foi uma ação voluntária. E por outros motivos também, que... Enfim, gente, não tem justificativa. É aquilo, a procrastinação, desânimo. Eu fiquei 3 semanas sem postar esse vídeo, sendo que eu já poderia ter feito esse vídeo aqui, já poderia ter postado. E hoje só que eu tive realmente coragem de pegar e gravar esse vídeo aqui e postar. E, inclusive, eu tava um pouco de medo de gravar esse vídeo aqui justamente por causa dos julgamentos das pessoas, sabe? De ficar, sei lá, que as pessoas vão assistir, principalmente os conhecidos, gente. Que às vezes a gente recebe mais críticas dos conhecidos do que dos desconhecidos. Então eu tava bastante medo de... receio de gravar esse vídeo aqui, postar e, sei lá, nas mensagens que eu vou receber, o que vão falar de mim pelas costas, eu não sei. Mas enfim, eu resolvi deixar isso de lado e vim aqui gravar, estou gravando e eu vou postar esse vídeo ainda hoje, dia 14. Aí, gente, esses são os 3 pontos na questão de trabalho. Quarta meta é saúde. Começar, eu botei só um ponto nessa questão de saúde, que é começar a fazer terapia. Sim, gente, eu reconheço que eu preciso de ajuda. Eu reconheço, gente, com certeza, se eu for na terapia, você é diagnosticada lá no psicólogo, não sei, ela vai me encaminhar pro psiquiatra. Com certeza eu vou ser diagnosticada com depressão, mesmo que seja mais leve, ansiedade, um monte de coisa aí, gente. Ansiedade, eu tenho certeza, eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito ansiosa mesmo. E eu tenho certeza que eu também tenho depressão, gente. Eu tenho certeza, tem dias que eu fico... Ontem mesmo foi um dia que eu me senti angustiada o dia todo, uma angústia no peito, sabe? Ai, me sentindo mal, assim, tipo... Tem muitos dias que eu me sinto assim, que tem dias que eu não sinto nem vontade de acordar, de levantar da cama. Tem dias que eu tenho vontade de sumir, que eu fico me sentindo pra baixo, sabe? Que eu fico me sentindo insignificante. Ai, sei lá, que eu não sou digna de ser amada. Ai, gente, eu tenho certeza que eu tenho depressão e eu tenho certeza que eu preciso de ajuda. Eu reconheço que eu preciso de ajuda e eu vou atrás dessa ajuda esse ano ainda. E você aí que tá me assistindo também sente que precisa de ajuda, também tem ansiedade, depressão, insegurança, procurem ajuda, gente. Isso não é vergonha, isso é bom, sabe? Vai ser bom pra vocês, pra mudar a vida de vocês. Então, assim, procurem ajuda, tá? Isso não é vergonha. E eu não tenho vergonha de falar que eu preciso de ajuda. Eu preciso e eu vou fazer isso. Inclusive, já tô enrolando demais. Já era pra ter feito isso há muito tempo e eu ainda não fiz. Eu tenho que fazer. Na questão do psicólogo, eu tenho um pouco de vergonha de ir pro psicólogo, porque eu fico achando que eu não vou ter coragem de me abrir com ela, de falar o que eu preciso falar, de começar a chorar e não conseguir falar nada. Mas, gente, não dá pra ficar com passar vergonha, porque senão eu nunca vou. Então eu vou assim mesmo, eu vou com vergonha mesmo. E procurem também de psicólogo se vocês sentirem que precisam. Quinta meta, e não menos importante, é um relacionamento, gente. Assim, eu não sei se eu vou conseguir namorar em 6 meses. Tipo, não, mas quando eu botei relacionamento aqui, eu botei no sentido de que eu vou me abrir pra conhecer pessoas. Não quer dizer que eu vou namorar com a primeira pessoa que eu conhecer, que eu vou sair com a primeira pessoa que eu conhecer. Não, gente, mas que eu vou me abrir pra um relacionamento, pra conhecer pessoas e quem sabe se a pessoa for uma pessoa que vale a pena,
não chegar a ter um relacionamento, gente. Eu tenho 6 anos já que eu estou solteira, sem ninguém, sem conhecer ninguém, sem sair. Eu simplesmente mergulhei na faculdade, eu saí de um relacionamento tóxico, me fechei, eu não queria mais conhecer ninguém, eu só foquei na faculdade. E aí eu disse que quando eu terminasse a faculdade, eu voltaria a me abrir para um relacionamento. E quando eu terminei a faculdade, tem 3 meses, eu estou fazendo isso, gente. Eu decidi que agora eu vou me abrir pra conhecer pessoas. E o que é que eu fiz, gente? Eu baixei o Tinder. Porque eu não saio de casa. Isso é algo que eu tô mudando, inclusive. Quero sair mais, quero me sentir viva, quero viver. Mesmo que sozinha, gente. Eu já deixei de sair pra muitos lugares que eu queria por não ter com quem ir. E eu decidi que eu não vou mais fazer isso. Se eu quiser ir, eu vou sozinha mesmo. E é isso, eu vou eu e Deus, e tá ótimo. E aí eu resolvi, como eu não saio muito de casa, e às vezes que eu saio, os ambientes que eu vou não é ambientes assim pra arrumar namorado, tipo eu vou no cinema, no shopping. Então eu tive que baixar o Tinder, a gente vai poder ver se eu conheço alguém. Mas assim, até agora no Tinder não apareceu ninguém, já conversei com algumas pessoas, mas até agora ninguém assim que me interessou, que eu sinto. Não é porque eu sou exigente, gente, é apenas eu exijo aquilo que eu também vou oferecer. Eu não quero uma pessoa qualquer, lógico que não, eu quero uma pessoa que tenha planos para o futuro, que tenha uma base familiar, que tenha uma vida estável. E eu tô cobrando isso, gente, porque é algo que eu também tô lutando para oferecer. Eu não fiquei estudando 5 anos à toa na faculdade me acabando para namorar com alguém que não tem expectativa de vida nenhuma. Então, eu não tô sendo exigente, gente, eu apenas sei o que eu mereço. E outra coisa, gente, que eu queria falar eu não coloquei aqui porque não é uma meta, mas eu queria falar que é difícil mudar de vida, gente. É muito difícil, sim, é. Não, a gente não vai conseguir mudar de um dia pro outro. Eu sofro com depressão, com ansiedade, segurança, desde a minha adolescência, gente. Eu sofri muito bullying na época da escola. Eu sofri bullying real, assim, no meu ensino fundamental, não foi no meu ensino médio. Eu tive uma adolescência difícil, gente. Eu passava necessidades com a minha família, a gente morava numa casa, assim, que não era... Eu lembro que teve uma época que nem tinha banheiro na casa, sabe? Não tinha luz. Era muito ruim, a gente não tinha onde sentar. E isso tudo são bagagens que eu carrego até hoje, são coisas que me, sabe? Coisas que aconteceram no meu passado que eu ainda não consegui me libertar. Eu sei que muito do que eu sinto hoje, da depressão, da ansiedade, da insegurança, do medo que eu tenho, vem muito do meu passado, vem muito dessas coisas que eu vivi. Só que, gente, eu resolvi que eu não quero mais me sabotar, não quero mais viver com essas feridas do passado. Eu quero me libertar disso, eu quero ser quem eu sou, eu quero fazer o que eu tenho vontade, eu não quero mais ficar me prendendo no julgamento das pessoas. Eu tô cansada disso, eu não quero mais procrastinar, eu quero me libertar dessa depressão, gente. Eu quero mudar de vida, eu quero. Eu já tentei outras vezes mudar de vida, mas eu nunca consegui, mas eu não conseguia porque não adianta só a gente falar, gente, a gente precisa agir. E eu decidi que eu vou agir, gente. Eu quero, por exemplo, eu botei que eu quero fazer um esporte. Essa questão do que eu falei do vôlei, que eu sempre tive vontade de jogar vôlei. Gente, a primeira vez que eu falei com a escola do vôlei foi em 2021, porque eu queria entrar no vôlei. Só que eu acabei não entrando, gente. Agora em 2025 que eu vou tentar entrar, ou seja, desde 2021 que eu queria entrar no vôlei e eu esperei esses anos todos pra realmente ter coragem de entrar no vôlei. E que eu ficava, meu Deus, eu não sei jogar vôlei, vou passar vergonha, todo mundo lá sabe. Sendo que isso é uma besteira, gente, porque as pessoas que estão lá são pessoas iniciantes. Eu vou entrar em uma turma de iniciantes, são pessoas que também não sabem. Então, tipo, não tem por que eu ficar me privando de fazer as coisas com vergonha, com medo do que as pessoas vão falar, gente. Não existe isso. Todo mundo começa de algum lugar, ninguém nasce sabendo, sabe? E eu fiz uma viagem, gente, eu não quero que esse vídeo fique longo, já tem 30 minutos, mas deixa eu contar esse relato aqui, que eu fiz uma viagem semana retrasada, foi a minha primeira viagem na vida, foi a primeira vez que eu fiquei hospedada em hotel, gente. Só que não foi uma viagem a passeio, foi uma viagem mais de propósito. Eu tava orando a Deus pra Deus me mostrar qual era o meu propósito, porque eu tava me sentindo frustrada, eu tava sentindo que eu não tinha propósito nessa vida, que eu tava aqui à toa, que minha vida era insignificante, gente. Eu tava me sentindo muito mal, e aí eu falo, Deus me mostra o meu propósito, o que é que eu tenho que fazer? E aí surgiu uma amiga, do nada me convidou pra ir pra uma ação
que em uma comunidade quilombola de pessoas que não têm acesso à saúde, gente, de pessoas que não têm acesso ao dentista. E aí fui eu, duas amigas, um grupo de estudantes e de dentistas já formados e pessoas também que não são dentistas, mas que foram para ajudar em outras coisas. E quando eu cheguei lá, gente, eu pude me deparar com uma realidade assim que não era minha, coisas que eu nunca vi antes, e eram pessoas felizes, sabe? Tipo assim, mesmo com toda a dificuldade deles, gente, não tem um posto de saúde lá. É realmente uma comunidade quilombola, eles ficam tipo 40 minutos da cidade e são pessoas realmente necessitadas. E elas eram felizes, gente. Eles trataram a gente com muito amor. Quando eles viram a gente chegando, nossa, a gente tá vindo de outro planeta, sabe? E teve um rapaz que falou que eles esperam um ano inteirinho até receber a nossa visita. E eu vi realidades lá de sair da minha zona de conforto e eu pude me sentir viva. Eu me senti útil, porque como eu falei pra vocês, gente, eu também me emociono porque eu tava pedindo a Deus pra me mostrar qual que era o meu propósito, porque eu não sabia qual era o meu propósito de vida. Eu tava me sentindo mal, tinha dias que eu dava vontade de sumir, sabe? Quando você já tá tão mal psicologicamente que não tem nem vontade de viver mais. E aí, eu sei que eu não fui à toa pra lá, que minha amiga não mandou aquele post lá da ação no meu Instagram do nada. Tipo assim, eu tava com medo de ir, porque eu tava achando que eu não ia dar conta, porque eu sou recém-formada, então eu ia falar, meu Deus, eu não vou conseguir dar conta disso. Eu ainda não tenho capacidade de fazer isso, mas, gente, Deus me mostrou que eu sou capaz de fazer muito além do que aquilo que eu achava. Porque eu fiz coisas lá que eu nunca fiz na faculdade, porque eu tinha medo de fazer. E eu tive que fazer lá, porque são pessoas necessitadas, então você não tem opção de não fazer. Você precisa ajudar aquela pessoa. Então eu tive que deixar o meu medo de lado e fazer. E eu consegui fazer, eu consegui ver o quanto que eu era capaz de fazer aquilo que eu deixei de fazer na faculdade, porque eu tinha medo de não ser capaz. Só que eu fiz lá e eu fiz de maneira perfeita, ou seja, Deus me mostrou. Essa viagem não foi à toa, Deus me mostrou nessa viagem que eu sou capaz, sim, de muito mais do que eu imaginava. E Deus eu pude entender um pouco do meu propósito. Não sei se meu propósito de vida é esse, é só esse, mas eu sei que esse é um dos meus propósitos de vida, porque eu me senti viva, eu me senti bem, eu me senti útil. Eu tava me sentindo tão inútil, já tem muito tempo, gente, que eu me sinto inútil, desde que terminou a faculdade. Eu me sinto inútil porque eu não conseguia um trabalho, porque eu não tava fazendo nada. E lá eu pude me sentir viva, pude usar a minha profissão, meus conhecimentos, mesmo não ganhando nada, gente, porque foi uma ação voluntária. E assim, mesmo não ganhando nada, eu pude me sentir bem, eu pude me sentir viva, eu me senti feliz de estar ajudando aquelas pessoas, sabe? E eu quero participar mais disso, eu quero ir para outras viagens como essa. E, sabe, quando a gente fala com Deus, Ele escuta, porque eu tenho certeza que depois dessa viagem eu não vou ser mais a mesma pessoa. E vai ter outra viagem dessa agora em dezembro. E se Deus quiser, eu estou me planejando pra ir. Eu quero muito ir. E era isso que eu queria falar, gente. Eu cansei, sabe, de ficar vivendo a vida que eu tava, vida robotizada, de acordar. Gente, minha vida tá sendo ultimamente dormir, acordar, tipo, acordo, escovo o dente, tomo café, escovo o dente, sento no sofá, aí tomo banho, tomo café, escovo o dente, vou dormir. Todo dia a mesma coisa, sabe? Gente, eu cansei, eu quero mudar de vida. E se você aí tá me assistindo, se esse vídeo chegar até você, gente, muda também, sabe? Não fica esperando cair do céu, não age, sabe? Porque a gente só tem o agora, a gente só tem uma vida. Vamos fazer valer a pena, vamos deixar de lado a opinião das pessoas. Vamos fazer o que a gente tem vontade de fazer. Se você tem vontade de fazer um canal no YouTube, faz. Não fica esperando 10 anos igual eu fiquei. Faz canal no YouTube. Mesmo que ninguém te assista. Gente, eu não tenho muitos seguidores, inscritos. E mesmo que eu não tenha, eu vou continuar fazendo, porque isso aqui é um sonho. Então, independente de ter os seus inscritos ou não, eu vou continuar gravando, vou continuar postando, gente. E é isso, gente. Eu queria fazer esse vídeo, eu queria desabafar. E é isso que eu tinha pra falar. Espero que eu ajude alguém com esse vídeo, gente. Procurem ajuda se vocês precisarem. Não tenha vergonha de falar que vocês precisam de ajuda. Eu preciso de ajuda e eu vou correr atrás disso. Eu decidi que eu vou mudar. Eu vim entrar no 2026 com o pé direito e realmente vou ser uma outra pessoa em 2026. E façam isso também, gente. Era esse o vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!